Falamos agora com José Pedro Frazão, jornalista da Renascença. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estares aqui no programa Eclésia, precisamente neste Dia da Europa, que é, e como infelizmente há mais de um ano, marcado pela guerra na Ucrânia. É uma situação de um conflito que está a mudar também a história da Europa? Está a mudar, sobretudo, da forma como a Europa se relaciona com a Rússia. Basicamente, a mudança maior que o conflito traz é exatamente a forma como a Europa se relaciona com a Rússia e depois, numa segunda via, podemos falar sobre a forma como a Europa se posiciona do ponto de vista global. É preciso ver que o conflito da Rússia já mexe com a China, mexe com os Estados Unidos, mexe com o globo. Sim. E com o globo também nas suas consequências, na questão da segurança alimentar, na questão da inflação. Tudo isso está ligado. Mas, primordialmente, a Europa muda a sua relação com a Rússia desse ponto de vista. Uns dirão que porque a Rússia assim o pretende. A Europa vai falando, apesar de tudo, com a Rússia, mas esse é o ponto-chave da Europa no contexto da Rússia. E desde a primeira hora, a política externa europeia tem sido de condenação desta invasão e dilo declaradamente às forças russas, não é? Sim, houve nos primeiros tempos a possibilidade de uma eventual mediação. Rapidamente, e nós já percebemos isto há mais de um ano, a mediação torna-se extremamente difícil e é por isso que encontramos analistas extremamente pessimistas em relação à possibilidade de uma negociação. Não é que não tenha existido uma negociação, existiram várias negociações, mas negociações chamadas de mínimos. Vou dar um exemplo, a troca de prisioneiros foi conseguida entre a Ucrânia e a Rússia. É, de resto, o único canal entre as partes que realmente funciona a troca de prisioneiros. Mas se olharmos para a questão da negociação sobre os cereais, já tivemos que ter a mediação das Nações Unidas e também um pouco da Turquia. Os países europeus têm tentado chegar até Moscovo, sensibilizar Vladimir Putin. Há relações históricas aqui pelo meio. A Alemanha e a Rússia têm uma relação particular há muitos anos, de encontro e desencontro. França também tem tentado, com ligações à China, com uma recente visita de Macron à China, que tem também um impacto sobre a Ucrânia, mas a verdade é que não existe mediação, porque também a Europa tomou uma parte. A parte de que a Ucrânia é vítima da invasão russa desde 24 de fevereiro. E se, enfim, por falarmos em mediação, introduzia o tema da insistência do Papa Francisco em conseguir a paz através da negociação. Terá sucesso o Papa Francisco? Essa é uma pergunta que difícil Ele não desiste, resposta. pelo menos, não é? Ele nunca desistiu. Nunca desistiu, mas articulam-se aqui várias questões. Questões que vêm de trás. A relação entre a Santa Sé e Moscovo é uma questão antiga. O Papa, há um ano exatamente, deixou a nota de que gostaria de visitar eventualmente Kiev, mas só depois de ir a Moscovo. Isso torna a situação mais difícil do ponto de vista prático. Mas o Papa não precisa de visitar para tentar mediar a paz. E tem existido alguns encontros para tentar conversar. Eu devo dizer que soube, agora na minha recente viagem à Ucrânia, de algumas diligências de alguns responsáveis da Igreja Católica que para uma reunião entre ucranianos e russos a um nível muito baixo, mas para tentar encontrar um espaço de diálogo que pudesse frutificar de baixo para cima, com alguma mediação de algumas comunidades religiosas católicas, que não redundaram em sucesso. Na verdade, foi apenas uma forma de perceber que a conversa está de facto extremada e não há pontos de encontro, digamos assim. Isso torna muito difícil também o papel do Vaticano. Gravamos este programa ainda uns dias antes de ser emitido e esperemos que a viagem do Papa à Hungria e alguns contactos também possam ter consequências positivas. E outra questão que tem a ver com o 9 de maio coincidir também com o dia da vitória para Putin e, portanto, a esta hora podemos já estar com algumas novidades no terreno sobre essa matéria. Sempre positivas. Falavas, José Pedro Frazão, dessa visita à Ucrânia, na Páscoa, não é? Sim. A resiliência do povo ucraniano permanece de igual forma determinada? Sim, eu acho que até se reforçou. Eu estive cerca de um mês novamente na Ucrânia, no período de Páscoa também, como referiste.
E sim, encontrei a mesma resiliência que já tinha encontrado em viagens anteriores. Esta foi a minha 4ª viagem à Ucrânia. E encontrei também uma determinação na vitória. Talvez isso também não ajude um pouco à negociação, embora haja alguma pulsão, obviamente, para canais de negociação. Mas a verdade é que há uma confiança muito grande na vitória. Do ponto de vista da Igreja, a Igreja está muito presente, nomeadamente através do trabalho humanitário da Cáritas. Está espalhada um pouco por todo o país, inclusivamente nas frentes de batalha. Eu tive a oportunidade de constatar isso mesmo, não muito longe dos locais onde os confrontos são mais acesos, mais violentos e mais sangrentos. A Igreja Católica, através da Cáritas, está presente, e também de alguns sacerdotes que mantêm as celebrações, mesmo correndo o risco de vida. Deixa-me também dizer que também existem celebrações do lado ocupado pela Rússia na Ucrânia. É uma informação que não é muito veiculada, exatamente para preservar não só a identidade, mas também as movimentações desse lado ocupado. Mas existem celebrações do lado ocupado, inclusivamente na Crimeia, tanto quanto pude apurar. Existem pelo menos 4 igrejas onde celebram missas com sacerdotes que estão lá, católicos. Depois há uma diferença entre os greco-católicos e os católicos romanos, em que os greco-católicos são um pouco mais visados pelo lado russo do que os católicos romanos, por questões também anteriores, mas isso também quer dizer que a Igreja está presente e esteve até ao último momento, quando foi necessário retirar desses pontos em guerra. Na recente viagem de Budapeste para Roma, o Papa Francisco referiu-se a um possível momento na Jornada Mundial da Juventude, o encontro entre jovens russos e ucranianos. Aliás, mesmo ontem aqui neste programa, a Aura Miguel recordava esse diálogo com o Papa Francisco. Poderemos apontar também para esta Jornada Mundial da Juventude um contributo na paz naquela região? Pode ser um ponto importante. Os jovens certamente poderão ultrapassar algumas das suas barreiras que a guerra traz. Devo dizer que na Ucrânia fala-se em circuitos mais, digamos, restritos sobre a Jornada Mundial da Juventude, mesmo do ponto de vista católico. É difícil mobilizar, eu penso que é importante ter esta noção, é difícil mobilizar jovens para vir quando estão numa guerra. Não é a prioridade vir à Jornada Mundial da Juventude. Ainda assim, está a ser preparada a vinda de alguns católicos, mesmo da Ucrânia, apesar de os católicos na Ucrânia sublinharem que a presença daqueles que já vivem em Portugal, por exemplo, ou noutros países da Europa, será só por si marcante. Há a percepção de que este encontro, com a presença do Papa num contexto de guerra, uma Jornada Mundial da Juventude que acontece em contexto de guerra, poderá certamente abrir caminho para algum diálogo, pelo menos através dos mais jovens. Isso é uma esperança que certamente é alimentada pelo próprio Papa Francisco. Que já o afirmou, e referindo também algo que esteja a ser preparado, nomeadamente pela Fundação que está a organizar a jornada. Uma última referência ainda a este Dia da Europa, Sim. Porque, enfim, do leste, ou a partir do leste, ou das consequências da guerra na Ucrânia, há uma situação económica e social que está a invadir o continente. Também aqui há uma mudança, há um novo ciclo na Europa que será necessário pôr fim de alguma forma, seja pela escalada de preços, seja pelo aumento da pobreza. Eu diria que deste 9 de maio para o próximo 9 de maio, estes 12 meses serão cruciais, porque no próximo ano vamos ter eleições europeias e há um conjunto de mudanças do ponto de vista institucional que estão na forja, e há um conjunto de decisões que a União Europeia vai ter que tomar. Por exemplo, se neste contexto vai alargar o seu perímetro aos países de leste, nomeadamente dos Balcãs, onde é que a Ucrânia se enquadra nesse processo, por exemplo, e outros países, como a Moldávia, se a inflação nestes 12 meses vai abrandar e vai começar a caminhar para uma estabilização, sendo que as previsões que nós temos são de um abrandamento, mas não vai voltar ainda para os níveis que estavam definidos. E, por outro lado, ainda nesse contexto, é preciso entender que as previsões não são
totalmente animadoras do ponto de vista económico. Não são de uma Europa vibrante, são de uma Europa com alguma estagnação económica. Tudo isso, mais a equação dos populismos que vão cavalgando, no fundo, o sistema político, que poderão entrar ainda mais no Parlamento Europeu, se juntarmos a isto fatores mais antigos como o declínio demográfico, o papel das migrações e aquilo que temos que assistido a um discurso que poderá ressurgir a leste de novo em relação às migrações, apesar da crise da Ucrânia, eu acho que estamos aqui perante um ciclo de 12 meses cruciais para a Europa, que, começando ou acabando como começámos, tem ainda que resolver a sua equação com a Rússia. Sr. Pedro Frazão, agradeço esta análise aqui neste Dia da Europa. Muito obrigado também pelo trabalho que vais fazendo, nomeadamente a partir da Ucrânia. Obrigado. Obrigado.